é o Mania. Muito mania, de muita cirurgia. O seu podcast do cirurgiano geral, como diria o Carlito, senhores, teu congresso semanal, Flug, o teu, o meu, o nosso congresso semanal de cirurgia geral. Como você está, Flugueira? Muito bem, obrigado. E aí, Diegão, como é que tá? Como é que foi de congresso aí, hein? Conte. Cara, tô bem, tô feliz. Flug, foi uma loucura, porque no meio disso tudo, meu pai ficou doente, né? Acho que eu comentei contigo, né? Graças a Deus ele tá bem, tá tudo tranquilo, né? Tá internado ainda, mas tá estável, tá bem. Ele tem diabetes, ele ficou com. Teve uma lesão no pé, uma lesão trófica. E eu ia pro congresso na quinta, e na quarta-feira eu decidi visitá-lo, né? Falei, deixa eu dar uma olhadinha como é que ele tá antes de eu viajar, né? Eu vou ficar fora quinta, sexta, sábado, domingo, então eu vou vê-lo, né? Ainda bem que eu fui, cara. Pronto, né? É como eu falo, né? Como é que é Soldado no aquele quartel procurando serviço, né? Não, eu queria falar que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Santo de casa não faz milagre. Pega qualquer um desses aí. E aí cheguei lá, ele tava com uma lesão trófica no dedo, tava um pouquinho com sinal de hiperemia, né? Aí eu levei pro hospital, ele foi operado, fez debridamento, fez arteriografia, tá programando câmara hiperbárica, tudo. Mas tá bem. Aí nesse meu tempo eu não consegui ir pro congresso na quinta que eu iria, né? Aí eu mudei as passagens, eu fiz um bate e volta. Eu fui sexta, 6 da manhã, saí aqui de casa, fui para Congonhas. Congonhas foi aqui do lado de casa, né? Ficar 5 minutos. Peguei o primeiro voo pro Rio, de terno, Flug. Fui de terno. Pousei no Rio, já contratei um transfer, né? Para me levar pro local do congresso, porque não era muito perto, era 40 minutos. Eu desci no Galeão, então o congresso era na Barra. E aí fui, fiquei no congresso, deu 5 da tarde, o mesmo transfer estava me esperando, me levou de volta pro Rio, peguei o voo para São Paulo e desci aqui. E eu, Nossa. eu realizei um sonho, Flug. Eu viajei, Flug, não tô brincando, com o celular no bolso direito e o pendrive com a aula no bolso da camisa e mais nada, Flug. Cara, esse é um nível avançado de viagem, hein? Eu não levei, Flug, carregador de celular. Eu falei, lá alguém vai ter, eu dou uma carguinha antes de ir embora. Nossa, esse é o minimalismo. Muito. Só, só não foi o nível máximo de minimalismo porque eu errei e fui de cinto. Porque eu percebi na hora de passar no raio-x que eu poderia estar sem cinto. Aquilo me atrapalhou. Eu tive que tirar e pôr de novo. Na Aí sim. próxima, irei sem cinto, Flug. Foi sensacional, cara. Não, na próxima já Só. não Hã? leva nem o pendrive, deixa nas nuvens a Não, aula. é que eu não sabia se eu consegui. Eu pensei nisso, Léo, mas é demais. Deixa eu levar aula no pendrive, porque vai que dá problema. Mas, cara, eu queria agradecer demais a galera que tava lá. O congresso foi bem bacana, gigantesco, Flug. Os caras alugaram um lugar, Flug. Cara, imagina assim, 2 andares, pé direito alto, aberto, super arejado, que as pessoas não ficavam se trombando. Né? O problema de congresso em lugar apertado é que as pessoas se trombam, né? Não ficavam se trombando. Mais de 10 salas, eu acho que tinha umas 14 salas em simultâneo. Um negócio imenso, Flug. Dava até um pouco de angústia, porque você não sabia pra onde ia. Sabe aquele fear of missing out? Chegou uma hora, a programação estava tão complexa que eu falei, não vou atrás de programação, não, vou ficar andando e batendo papo com todo mundo. Né? Eu desencanei da programação. E eu queria agradecer demais o carinho do pessoal, Flog. Galera parou, perguntou de você, perguntou do Carlos, e brincou do azul de metileno, e tirou foto, e mandou um abraço, e pediu episódio. Foi muito legal, cara. Pessoal Que massa. super carinhoso. Queria mandar um beijo para todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo e da sua atenção para me parar lá, para fazer um oi, que foi na minha aula, né? Eu dei uma aulinha de 15 minutos de drenar ou operar a vesícula biliar, né, na colestite aguda grave. E aí no final o pessoal parou para conversar, alguns para tirar dúvida, outros só para puxar papo, sabe? E aí, Diego, tudo bem? Perguntaram muito de Sensacional. você, foi muito bom, cara, muito bom. Fiquei muito feliz. A gente tem que ir no próximo, Flug, pra gente ficar junto lá com o pessoal. Não, eu vou, no próximo eu vou. Aí depois teve foto com a CDB, tinha muita gente da CDB lá, a gente fez uma foto com o pessoal da comunidade do Bisturi, que também foi muito bacana. Legal demais, legal demais. Pena que você não pôde ir, no próximo você tem que ir sim. Bora. Recado E de você? maníacos? Temos sim. Posso ler aqui? Tem algumas mensagens bem legais, eu separei aqui. O nosso R1 separou as mensagens para ler, né? Espero que ele tenha separado mensagens boas, ó. O Miguel Batista manda um fala, galera! Concluí a residência em cirurgia geral este ano e tenho trabalhado em 2 centros de referência em trauma. Um em Juazeiro do Norte, no Ceará, outro em Serra Talhada.
episódios como esse, ele tá falando do novo episódio do Guideline Eras, Flugão. Tem ajudado demais. Ele manda um abraço a todos. Abraço para você, Miguel. Espero que esses episódios de Eras. Se é que já não saiu, eu não tenho certeza, sairá o episódio de Eras de Coloprocto, hein? Então, você também vai gostar muito, viu, Miguel? Não sei se vai ser antes desse ou depois desse, mas você vai adorar. O outro aqui, ó. O Humberto Shinzato. Episódio excelente, ainda sobre o episódio do Eras para Trauma. Incrível a capacidade de tornar um artigo pesado em algo divertido e instrutivo. Parabéns. O trabalho do Mania está mudando as residências no Brasil. Os preceptores que estudem e fiquem antenados nos episódios do Mania. Exato, de bista. Obrigado demais, Humbertão. Agora, o Arthur. Ele manda um fala, galera, tudo certo com vocês? O e-book ficou sensacional. Ele tá falando, Flugão, do e-book de escolhas profissionais, como escolher a especialidade. Como eu gostaria de ter tido acesso a esse tipo de conteúdo durante a faculdade. Sou recém-formado pela UFOP, em Minas Gerais, e o livro está me ajudando demais com a escolha da especialidade. Sempre pensei em áreas cirúrgicas e acompanho o Mania desde o início. Vocês são fenomenais. Gostaria de saber se existe perspectiva de ampliação da tabela comparativa do e-book para incluir outras especialidades, como torrino, neurocir. Arthurzão, a gente não bolou isso daí, cara, porque a gente não tem tanta experiência nessas outras áreas, né? A gente teria que conversar com o pessoal. Mas eu vou ser sincero para você, Arthur, o efeito do e-book não está na tabela, mas em você construir a sua tabela. Mesmo que você não tenha comparativa, só de você construir já vai ter efeito em você. Então, nós vamos tentar complementar essas tabelas, mas só de você montar você vai conseguir se encontrar muito melhor. Murilo Hendrick. Sou R1 de cirurgia cardiovascular do Hospital Madre Teresa em BH e vejo todos os episódios. Gosto demais da mistura de cirurgia com filosofia. Então você se prepara com o episódio de hoje, Murilo. É viés cognitivo, é mágica, é o flug, é maravilhoso. Estou aguardando novos episódios sobre prevenção de infecção em sítio cirúrgico, tema muito relevante na nossa área. Abraço a todos os maníacos do Brasil. Murilo, tema anotado. Flugão, vamos anotar aí, ó, infecção de sítio cirúrgico. Eu acho que a gente já tinha pensado em fazer esse, né? A gente só não teve ainda a oportunidade. Tá na lista to-do, né? Tem um monte lá na lista do Nossa to-do. senhora, se pegar aquela lista lá, Murilo, você vê a lista de episódio pra gravar, cara. A gente vai até o 300 e não termina. Mas, Flug, bota na lista aí. Mais uma aqui, ó. Lucas Ítavo. Ítavo, acho que é Ítavo. Fala, galera. Sou o Lucas no 12º período na Universidade Federal de Grandes Dourados, em Dourado, no Mato Grosso. E sempre quis cirurgia. Durante um tempo me desanimei com o que falavam sobre a cirurgia não ser uma especialidade com evidência. Ah, loucão! Prepara. Graças à Mania de Cirurgia e os episódios sobre escolha de carreira, vejo possibilidades de, além de ser cirurgião, poder também produzir e utilizar evidências. Com certeza, Lucas, cirurgia sem evidência é um barbeiro da era medieval. Cirurgião só com evidência também não é, né? É um teórico fora. Mas agora que você junta os dois, né? Fala, Flugão, um bisturi baseado em evidência, aí não tem quem segura, né? Isso aí me lembrou do Cides, né? Que fala que como é que era a frase dele? Você acha que você leu, né? Quando você tem um general inteligente e o outro forte, né? Você tem que ser um cara forte e inteligente. Não adianta nada ser governado por um fracote, né? E perder a guerra, e nem ter um general que não é inteligente e vai quebrar o seu império inteiro. Tem que ser os dois. Exatamente. E aí agora o final da mensagem dele é maravilhoso. Parabéns a todos os podcasts. PS. Ao mestre Diego, aguardo ansiosamente o dia em que jogaremos RPG. Abraços. Lucão, é só você vir em São Paulo me convidar para ir para Dourados, Mato Grosso do Sul, que eu irei com o maior prazer do mundo jogar uma partida contigo, cara. A gente faz um one shot, dá um jeito. Ou vem para São Paulo que eu te levo na minha mesa lá pra gente jogar. A gente tá jogando agora, Flugão, um jogo chamado We Deal in LED. Nós negociamos com chumbo. É um faroeste apocalíptico. Sensacional, Flugão. Sensacional. Caramba. Não dá pra apostar dinheiro pra ficar mais animado assim, não? Não, quer apostar dinheiro, Flugão. É RPG, cara, não é poker. Dá tempo de mais uma mensagem ou não? Já estourou meu tempo. Dá? Última então, ó, última. O R1 separou mais umas 5 aqui, mas eu vou ler só mais uma. Vinícius Aguiar, cirurgião oncológico em Patos de Minas Gerais. Patos de Minas Gerais, manda muita mensagem pra gente. Manda um abraço de Jesus de metileno pra eles aí, Fogão. Um azul
todo mundo de Patos de Minas Gerais. Ó, ele fala assim, o Carlos... Quem que é Carlos? Ele tá falando de quem? Não sei quem é Carlos. Bom, alguém que ele fala que chama Carlos aqui, que eu não sei quem é, falou sobre como o Dreno representa um procedimento tratado como irrelevante. Naquele episódio que você fez só com o Guto, sabe? Mas que pra mim representa um dos maiores paradoxos da cirurgia. Pro cirurgião, um dreno de tórax é arroz com feijão, mas pro paciente é literalmente um dos dias mais importantes da vida dele, o dia em que ele leva uma facada no peito. Isso aí mesmo, Vinicius. Pô, que frase profunda, que gancho, hein? Foi isso pra quebrar mesmo, é isso aí mesmo, cara. A gente negligencia muito alguns procedimentos, né? Banaliza e tem super importância para os pacientes. Obrigado pela sua mensagem, Vinícius de Patos. Vai ter um congresso em Patos, Flug, que eu recebi um convite, só que eu tô tentando ver minha agenda porque eu tô de férias na época, não sei se vai dar. Mas se eu não conseguir ir, um abraço para vocês, muito obrigado pelo convite. Se eu for, a gente se encontra aí e bate um papo. Boa. Eu lembrei aqui a frase do Cides. Vou pegar a frase inteira porque ela é muito Qual bonita. livro? A Guerra do Peloponeso? Essa é a mais famosa, né? A Ó, história da Guerra do Peloponeso. uma nação que separa a criação de seus guerreiros da criação de seus estudiosos terá pensamentos formulados por covardes e suas guerras travadas por imbecis. Era isso que eu queria falar. Maravilhoso. Murilo, você que queria filosofia aí, Murilo? Tá aí para você, ó. Segura essa do fogão. Boa. Ah, Boa. e essa coisa da drenagem de tórax delegado para menos experientes é um viés, né? Você fica super confiante e acaba com esse viés, você acaba delegando para alguém menos experiente, acaba se ferrando. É um excesso de confiança, é um viés também. Muito Sim. bom. Antes de chamar os nossos convidados, vamos dar nossos patrocinadores. E aí, na volta dos patrocinadores, o convidado especial que o Flugão trouxe, que será a Flug sobre vieses cognitivos e gestão, é isso? Exactly. E além de tudo, o cara é mágico. Se prepara que vem coisa muito boa. Muito bem. Roda a vinheta, Flugão. Muito bem. O doutor Maurício acabou de chegar aqui conosco. O Maurício Jordão. Ele é um médico cardiologista, diretor técnico do Hospital 9 de Julho, com um doutorado pelo INCOR, e um grande amigo nosso, que vai falar, como você já sabe, já está anunciado aí no capítulo, falar sobre viés cognitivos, uma visão de um diretor técnico. Vai ser o primeiro diretor convidado aqui no nosso podcast. Doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, antes de mais nada, Adriano, Diego, obrigado pelo convite para falar algo que eu sou entusiasta, já estudo há bastante tempo. Aliás, acho oportuno contar essa história, viu? Bom, eu sou cardiologista, mas eu sempre me envolvi muito com gestão e aconteceu mais ou menos em 2013, acho que foi 2013, eu era plantonista num pronto-socorro e eu já estava estudando sobre isso e aconteceu um erro diagnóstico que eu falei, puxa, isso é um viés cognitivo. E acho que até é legal falar o que foi um pouquinho do erro, depois eu conto um pouco do viés, né? Era um paciente frequentador, sempre no pronto-socorro, e ele chegava falando que estava obstipado, pedindo já o FLIT, dando conduta, rotulado, que isso é importante, e na triagem a enfermeira já saía, ela também pedindo a conduta, né? E até que um dia ele chegou com o mesmo quadro, com uma dor abdominal, dando conduta, e não era uma obstipação, não era o que ele estava sempre, era um abdômen agudo vascular, né? E houve um atraso diagnóstico importante, vocês melhor do que eu sabem o quanto isso, para um abdômen agudo vascular, impacta no desfecho do paciente.
Aí eu conversei com o diretor técnico da época e falei, posso treinar o pessoal do pronto-socorro? Eu estou estudando sobre isso e o que você acha? Ele falou, pô, acho sensacional. Ele comprou a ideia, ele gostava do assunto também, a gente trocou bastante figurinha, mostrei como ficou a aula, ele achou que ficou bem legal. E eu coloquei todos os colegas de plantão na sala, expliquei o conceito, a gente pode falar sobre isso também, como a gente pensa, como que a gente formula um raciocínio diagnóstico, e os potenciais vieses que a gente pode embarcar nesse processo. E quando terminei a aula, poxa, você já sabe como é corpo de plantão, a gente vira amigo, né? Então a gente tem liberdade, fui pedir feedback de todo mundo. E a turma estava bem dividida em quem não gostou, 50%, e quem gostou, mas não comprou a ideia. Maurício, isso aí é elucubração teórica. Na prática, eu acho que isso não acho que não é assim que se erra o diagnóstico, né? E isso foi super frustrante para mim, mas de qualquer forma eu segui estudando e eu troquei ideia com um amigo meu, neurologista, e isso aí você não sabe, Adriano, é engraçado. Eu falei, poxa, essa galera não compra ideia, como é que eu convenço esse pessoal? E ele falou que eu tenho um hobby, né? Já há muitos anos. Eu faço mágica, Associação dos Mágicos, uma coisa meio séria, assim, porque para mim Fantástico! hobby é aquilo que você se dedica a um nível profissional e não ganha dinheiro com isso. Por isso Então, esses quadros. Por isso esses quadros. por isso esses quadros. Ah, eu tava tentando entender os quadros, agora tudo fez sentido. Que inclusive é um mágico que pinta. Aí ele falou assim: por que, que a gente não faz uma aula e você ilustra o viés com mágica? E deu super certo. A gente ele veio comigo, eu falei, traz um caso da neurologia aí. A gente pegou o Congresso Brasileiro de Neurologia, foi a época da pandemia, olha quanto tempo passou. Foi de 2020 mesmo, no final do ano. E foi sensacional. Foi sensacional. Aí depois eu repeti essa aula várias vezes. No Congresso Paulista de Neuro desse ano eu fui no Congresso de Doenças Raras, que doença rara tem tudo a ver com erro diagnóstico por viés cognitivo por vários motivos. Sim, Vou dar sim. essa aula no INCOR dia 23, no curso de amiloidose, acho que é a 10ª vez que eu vou. Então deu muito certo, por quê? Porque aí ficou fácil convencer. O cérebro, eu já vou usar um conceito que eu acho importante, né? O sistema 1, que é a nossa forma rápida de pensar, ele busca coerência e conforto. Ele não busca estar certo. Eu já li esse livro umas 2 vezes, rápido e devagar. O rápido e devagar é a base de tudo que eu vou falar aqui, porque Sensacional! ele é Olha, fundamental. olha o Aí, ó, Diego ali, ó. esse livro. E o que é curioso, né? O Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia Sim. pela questão da teoria comportamental, né? E dinheiro tem muito viés cognitivo, né? E até vieses emocionais. E, E Maurício, eu só quero saber se vai ter uma mágica pra gente aqui pra ilustrar em algum momento. você sabe que eu dei essa aula recentemente online, aí eu não pus mágica, porque assim, dá para fazer, mas não é a mesma coisa, Diego. É, Perfeito, perfeito. O ao vivo, mas a gente pode combinar aí e fazer um petit comitê que vale a pena, porque de fato a mensagem fica clara, né? muito bom. Ótimo. Diego, quer fazer uma pergunta? Eu tenho umas aqui já montadas. Ah, manda ver. Acho que eu já sei muito interessante essa ideia, né? De um diretor com a noção de gestão que teve a vivência de um evento adverso que tem base em viés cognitivo e que faz um link de mágica, que nada mais é do que fazer uma gerência de recursos e chamar atenção usando o viés a seu próprio favor, né? Usando a heurística a Sim. seu próprio favor, né? Eu quero ver o que vai sair dessa conversa. Flug, manda ver Nossa, nas eu achei perguntas. sensacional. Bom, mano, vou tentar juntar o mundo da diretoria técnica, né? E talvez, como você já citou esse evento adverso, na visão de um diretor, como se deve lidar com esses eventos adversos? Pelo que eu entendo, é meio que o arroz com feijão da diretoria lidar com esse tipo de problema que vem. E aí, qual que é essa experiência que você teve? Talvez mostrar algum caso típico, que é o que você mais encontra. Tá. Bom, primeiro tem tudo a ver, entender o viés cognitivo e aceitar que a gente tem potencial enorme de erro, né? Ajuda a gente não ter um olhar de culpa
diante do erro. Então, tirar a culpabilidade, porque aí você não consegue gerar uma cultura de qualidade e segurança. Então, o olhar é outro, é da cultura justa. A gente não pode ficar aceitando violações de processo, a gente tem que entender que o ser humano falha. E não tem juízo de valor. Quando a gente senta para avaliar um evento, seja ele cometido por qualquer profissional do hospital, é sem juízo de valor. A gente vê algumas coisas que incomodam, que você vê que é de fato uma violação de processo bem estabelecido, mas muita coisa ali ele entra como vítima. Entendendo que ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou cometer um erro, hoje eu vou entrar numa cirurgia e vou bifar um vaso. Assim, quem faz, eu uso essa piada lá no 9 com frequência, Adriano, tem alguns psicopatas, 2 ou 3 pelo hospital, mas fiquem tranquilos, estão todos na diretoria, vocês não têm com o que se preocupar. Mas, via de regra, as pessoas não vêm, não saem dispostas a cometer erro. O erro é muitas vezes cilada. Quando se trata de viés cognitivo, é uma cilada sim, tá? Vou dar 2 passos antes, até para eu contar um pouco do viés cognitivo que abriu nossa conversa. Rapidamente, né? O Rápido e Devagar, leitura super recomendada para qualquer pessoa, porque tomada de decisão é um diagnóstico, uma tomada de decisão. E a gente toma decisão o tempo todo. Algumas não são importantes. O que eu escolhi agora há pouco que eu ia jantar, tá tudo certo. Mas tem algumas decisões como investimento, carreira, casamento, que são importantes. E a gente, às vezes, não entende como que é esse processo de tomar decisões. O Kahneman popularizou um conceito que já vinha de outros 2 psicólogos, que são as 2 formas de pensar. O sistema 1, rápido, intuitivo, com pouco ou nenhum gasto de energia. Então, ele é um atalho, né? Ele é a heurística, né? Surgiu como heurística, um atalho onde eu economizo tempo e energia e eu tomo decisão com base no que eu tenho de padrões reconhecidos. E isso vem dos nossos ancestrais, na necessidade de sobreviver. Você está ali nas savanas da pré-história, enquanto o animal feroz, primeira vez que você vê esse animal e ele, pum, devora alguém da tua tribo. A próxima vez que você encontrar esse animal, você já tem um padrão reconhecido. Vou fugir, vou evitar. Então, o sistema tem uma questão de sobrevivência. Ele não pode ser desligado. Ele está o tempo todo monitorando o ambiente. É ele que faz com que a gente vire atenção para um barulho que acontece de repente na sala. Então, eu estou o tempo todo monitorando, buscando, e quando eu reconheço esse padrão, o sistema 1 já toma uma tomada de decisão. Aí, no meio, tem alguns vieses cognitivos, que é um desvio sistemático da forma de pensar, que me leva a um outro caminho que não é a melhor decisão. Em contrapartida, o sistema 2, ele é mais deliberado. Então, eu gasto tempo, eu gasto energia, eu desenho cenários, eu exerço um pouco de lógica e estatística, coisa que o sistema 1 é péssimo, e eu consigo tomar uma decisão muito mais acertada. Ele não está isento de erros, até mesmo porque todas as fontes de crenças e decisões que o sistema 2 toma quando a gente o aciona, vem do sistema 1. Detalhe importante, eu desliguei a atenção, e aí como mágico isso daí, desviar a atenção é o que faz a maioria das mágicas, né? Eu desligo a atenção, eu desligo o sistema 2 e eu jogo para o sistema 1. E em saúde, no dia a dia e na literatura, já tem alguns viés que são muito claros. E eu vou falar desse paciente de mais de 10 anos atrás. Esse paciente rotulado no pronto-socorro é um perigo. Todo mundo conhece, todo mundo já sabe o diagnóstico da maior parte que eles veem. Então, entra aí o que a gente chama de viés de confirmação. Eu já tenho uma crença prévia antes de eu confrontar os dados que suportem minha decisão. Dados é história clínica, exame físico e algum exame complementar se necessário. Para nós, dado é isso, né? Dentro de uma tomada de decisão. E eu já tenho uma crença prévia e qualquer coisa que suporte minha crença, eu abraço. E qualquer coisa que rejeite, que vá contra, eu rejeito na hora. E foi isso que aconteceu com esse paciente, que ele ganhou Clister, mais de um, até alguém falar, essa barriga está estranha. Ou melhor, ou pior, na verdade, antes de alguém pôr a mão na barriga dele. Estava diferente. Você sabe que os viés eles se sobrepõem muito, né? Tem um outro viés que, quando a gente discutiu esse caso, eu achei interessante levantar essa possibilidade.
que é a ancoragem. A ancoragem, ela surgiu da seguinte forma: eu tento te prender a uma informação relevante e funciona bem com números. Por exemplo, se eu perguntasse, Gandhi tinha mais ou menos do que 110 anos quando morreu. E depois eu perguntar quantos anos Gandhi tinha quando ele morreu, esse 110 pode me deixar ancorado longe da idade real, que é o 74. Então é assim que funciona. E é o próprio Kahneman que publicou o primeiro paper de ancoragem, que ele faz uma pergunta em 13, são 13 perguntas, uma delas é, por exemplo, qual que é a altura do Monte Everest? Ele pergunta para o grupo A e para o grupo B. Você acha que é mais ou menos, que era em pés, né? Mas eu acho que era 4.000 metros e 20.000 metros. Ele pergunta para esses dois grupos e aí ele vê qual é a proximidade do acerto, que é 8.800, mais ou menos isso, né? E eles ficam muito próximos desses extremos. Para médicos, para nós, a ancoragem está com uma característica marcante do caso clínico. No meu caso, uma mulher chega no pronto-socorro e ela põe uma ênfase enorme na festa de casamento que ela foi na noite anterior, e como ela comeu, como ela bebeu, é que ela está com uma queixa de uma pirose, um síndrome dispéptico, mas se eu falar que ela tem 65 anos de hipertensão diabética e tabagista, ela ganha um eletro. Esse caso desse paciente do abdômen, porque qual que é a diferença? A ancoragem, o paciente te ancora, diferente dos outros vieses que tem a ver com o observador. E houve também um reforço do paciente, que ele pediu segundo o Clister. Então ele te ancorou também. Até alguém parar e falar, vamos usar o sistema 2 aqui, que isso aqui está estranho. Esse padrão reconhecido que eu estou usando e embasando todas as minhas decisões diante desse paciente, não é o padrão de sempre. Então, esse é um ponto importante. Tá estranho, usa o sistema 2. Diego, alguma pergunta? Ih, tá mudo. Não tô te ouvindo. Oi. Tenho sim. Você teria alguma dica para. Porque talvez a hora que a pessoa percebeu que é estranho, ela já tá começando a entrar no 2, né? Só que como que a pessoa sai da zona de visão de túnel Boa. para ativar a sua memória de trabalho para falar assim, será que tem algo estranho? Você tem alguma dica pro primeiro salto? Existem algumas técnicas de metacognição ou de biasing, né? Eu vou falar algumas. Tem a Marjorie Ziegler, ela foi responsável pelo Departamento de Qualidade de Stanford por muitos anos. Ela tem um vídeo sensacional no YouTube. Depois eu posso até mandar para vocês o link para vocês colocarem aí para o pessoal assistir. E ela preza pela regra dos 3. Tenha sempre 3 hipóteses diagnósticas para o seu cenário. No pronto-socorro, você tem que ter 3 hipóteses diagnósticas para sua dor abdominal. Agora, o desconforto abdominal do ambulatório é outro. 3 hipóteses diagnósticas. E o que é interessante? Você pode ter 3 hipóteses diagnósticas usando o sistema 1. É mais para você se forçar a não ficar preso na primeira possibilidade. É um exercício rápido. E o que é interessante? Quanto mais bagagem você tem, mais parrudo é o seu sistema 1. Vou dar um exemplo. Às vezes, analisar uma posição na partida de xadrez, para o iniciante, ele é sistema 2. Agora, para alguém que faz isso há muito tempo, um mestre em xadrez, ele faz tudo ali em sistema 1, até chegar no momento que ele tem que parar. Então, você consegue usar sistema 1 e ter 3 hipóteses diagnósticas de acordo com o seu cenário. Isso aqui é uma dica bem interessante e ficou obrigatório lá em Stanford. Por prontuário eletrônico, você tem que colocar 3 hipóteses diagnósticas. Lá se torna obrigatório, pelo que eu soube. E tem também um colega cirurgião, Atul Gawande, que escreveu o checklist de cirurgia segura, que é uma estratégia, o Diego já está procurando aí, ó. É uma estratégia de papel de pão, gente, checklist. Porque os vieses têm uma coisa interessante. Checklist manifesto. Ele diminuiu evento adverso em 50%, com uma estratégia de papel de pão. Porque o viés, ele tem uma categorização que é interessante. Ele está relacionado ao que eu devo me lembrar, num contexto de sobrecarga de informação, e hoje a medicina está assim,
tem muita publicação inconsistente, mas tem uma sobrecarga de informação. Essas publicações inconsistentes geram a informações que não se falam, por vezes antagônicas, e, quarto elemento, você vai precisar tomar uma decisão. Então, o checklist ajuda a, de fato, o que eu tenho que lembrar, e ele foi no básico. Paciente certo, material em sala, lado correto, preciso de sangue, basiquinho, um super impacto. Uma coisa que é importante, que já ajuda muito, saber que viés existe, né? Por isso a minha frustração lá em 2013, porque o primeiro passo para qualquer estratégia de metacognição é entender que eu posso errar por uma forma de pensar. E quando você tem. É difícil, né? Voltando à análise de evento adverso. Eu sento para conversar com um colega quando a gente tem um erro diagnóstico. Fiz bastante isso já esse ano, né? E eu começo a falar para ele os conceitos. Você não acha que pode ser um viés cognitivo esse seu diagnóstico? Aí eu falo para ele o exemplo da ancoragem, o exemplo da confirmação, o viés de disponibilidade, enquadramento, fechamento precoce, ou seja, o fechamento precoce é muito frequente em pediatria, está associado com sobrecarga de trabalho. Eu pego uma ou duas informações e pulo para a conclusão. E lembrando que informação para nós é anamnese, exame físico, exames complementares se necessário, né? Então, às vezes, na queixa, eu nem vou, na queixa e duração eu já estou dando um diagnóstico. Então, eu jogo isso para o colega e a gente vai junto, entendendo como ele raciocinou. E é muito interessante. Às vezes o colega não se conforma. Por quê? Porque parece bobo o viés cognitivo, mas não é. Não é. Para tornar às vezes a coisa mais prática, eu não faço mágica na hora da conversa, não, mas eu dou os exemplos bons, né? Se eu jogar uma moeda para o alto 10 vezes e der cara, o que vai dar na 11ª? Eu não sei. Probabilidade de 50%. Mas existe o viés da probabilidade posterior ou a falácia do apostador, onde eu tomo eventos prévios para uma decisão atual. Então, isso é comum, por exemplo, em serviços de nicho. No INCOR, toda dor torácica é infarto, é triado, mas tem tanta causa de dor torácica, né? Então tem esses cuidados que a gente vai jogando com o colega e vai dando e a gente chega junto a uma conclusão. Ele fala, não acredito. É frequente isso, gente, é frequente. Boa, pegando esse gancho e vindo também com uma direção de gestão, direção, vamos por um cenário hostil. Por exemplo, pronto-socorro superlotado de pediatria, que tem aqueles surtos de influenza, ou talvez algum cenário de catástrofe cirúrgica com múltiplas vítimas, ou algo que, de algum modo, sobrecarregue demais o sistema. E aí você vai ter uma condição favorável por um viés, né, pegando poucas informações, tomando decisão. Existe alguma medida nesse cenário crítico, superlotação de leitos, por exemplo, tal, que a direção, alguém tem que entrar com algum tipo de prompt, de comando para minimizar esse tipo de eventos nessa situação tão hostil? Não, boa pergunta, Adriano. Bom, existem situações que o ambiente propicia o viés, né? Então, a superlotação, como você falou, propicia o viés, por quê? Porque você dá pouco espaço para sistema 2, é só sistema 1 ali na veia. Decisões rápidas, você quer baixar a pilha, você precisa agir rápido, privação de sono, você tem uma tendência a errar muito, muito grande, sobrecarga cognitiva, você está no plantão de pronto-socorro e você está com 10 doentes acumulados. Você pediu exame, você tem que reavaliar, você está com aquela listinha do papelzinho, você está com uma sobre a chance de a margem para erro ali já começa a ficar pesada. E quando a gente inicia a atividade no hospital, a gente faz um rito chamado Safety Huddle, rapidão. Tem o nível 1, que é ali na operação, pronto-socorro, UTI, quantos pacientes eu tenho, ocupação, cenário, diagnóstico situacional ali. O nível 2 já leva um nível de problema, ó, tá faltando isso, 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 isso. E o nível 3, que é o nível de diretoria, a gente precisa desenrolar esses problemas o mais rápido possível. Quando a gente está diante de uma auto-ocupação, é interessante já saber que o cenário abre erro, alocar profissionais mais experientes nos locais mais caóticos é importante.
aquela coisa que eu falei da bagagem. Nisso, experiência conta. Você não está dizendo de errar, tá? Não está dizendo de errar. A gente pode falar do efeito Dunning-Kruger, né? Que é, você acha que você sabe muito. O Dunning-Kruger fez a seguinte experiência, né? Ele pegou os alunos da escola de psicologia, da Duke, se eu não me engano, que onde foi publicado. E eles perguntaram, eram 4 dimensões de testes, e eles falaram, como vocês acham que vocês vão se sair no teste? E deu percentil 85 de um bom desempenho. E como eles de fato saíram, deu percentil 17. Então, a gente não sabe tanto quanto a gente acha que sabe. Então, a gente tem um alto nível de consciência no início da carreira que vai decaindo conforme a gente entende que não conhece tanto assim e volta a se recuperar lá na frente. Aqui é o profissional que tem uma bagagem boa, que usa o sistema 1 de uma forma mais efetiva. Então, nesse cenário, esse profissional está alocado no caos é melhor. Segundo, a gente já falou de checklist, mas é muito útil. Protocolo é uma forma de. Você falou de catástrofe. A forma de conduzir catástrofe é protocolar. Identificamos as vítimas, priorizamos as vítimas, quais são as mais graves, quem precisa de atenção imediata, qual o nível de recurso. É tudo checklists pequenos para cada. Então, como é uma sobrecarga cognitiva e de trabalho, eu ter esses checklists para cada cenário, o protocolo é isso, o ACLS é isso, o ATLS é isso. São protocolos, de certa, no fim do dia é um protocolo. Então, ajuda a gente a lembrar o que tem que lembrar. Nem tudo é protocolável, nem tudo é protocolável, mas ajuda a gente a lembrar o que tem que lembrar, inclusive para quebrar o protocolo. Você quebra o protocolo quando você está seguindo ele e fala, opa, aqui seria um terceiro braço que não tem. Não é a regra. O protocolo ele tenta embarcar os 80% ali, né? Ele tenta jogar um Pareto a seu favor. Então, diante dessas situações que é frequente, né? E tem também treinamento para esse cenário. Sazonalidade pronto-socorro, né? Pegando um pouco do que a gente aprendeu com a pandemia. O viés de disponibilidade está na veia ali. Eu tomo a decisão com a informação mais disponível, porque ou ela é a mais frequente, ou ela é a mais recente, ou ela teve uma carga emocional, positiva ou não. Então, algo que te marcou. E você carrega isso, e é a informação mais disponível. Em sazonalidade, a informação mais disponível é a mais frequente. Então, você está achando que tudo é, e às vezes chega ali alguém tossindo com dispneia, não necessariamente é Covid ou é qualquer outra virose. Então, tem que ter esse nível de atenção. Para errar, é um prato cheio. Diego? Pode seguir com as questões aí. Manda ver. Na dengue teve muito isso, né? Depois veio para o cenário de abdominal, tudo era dengue numa época. Agora eu vou puxar um pouco para a influência de operadoras, porque no SUS não tem isso, obviamente, né? Os vieses são mais de superlotação, tudo mais, mas há no hospital particular, no Brasil inteiro, um novo componente. Então tem o paciente, tem o cirurgião, tem a gestão do hospital e tem um novo integrante com interesses que às vezes comungam, às vezes não. Como que esse elemento, que tem uma pegada financeira, óbvio, é uma empresa que visa lucro, influencia nos protocolos, nos algoritmos que podem, de uma certa modo, influenciar na qualidade do atendimento e até mesmo um viés. Você tem alguma leitura em relação a Tenho. Eu tenho uma leitura bem crítica, tá? Esse cenário que você está colocando, Adriano, a gente vê muito no modelo verticalizado. Então, o modelo vertical, a fonte pagadora tem o seu próprio prestador, é uma coisa só. Então, ali, o drive não é de top line de receita, é de custo. Porque o meu core é vender plano, eu dou uma assistência para poder mitigar custos. É diferente das teses livre escolhas, como é o 9 de julho, né? E vários outros hospitais. São Paulo, a gente é privilegiado nesse sentido, né? A gente tem excelentes hospitais e a tese livre escolha, o drive é a produção. Então, tem os dois cenários trazem vieses aí, né? Alguns a gente sabe que tem hospitais que privilegiam o overuse e o protocolo às vezes é otimizar recursos do hospital,
coisa que eu não alinho. Acho que o protocolo tem que ser a melhor evidência disponível. Medicina é ciência, com todas as limitações que a ciência tem, mas ainda é ciência e nós médicos temos que tratá-la como tal. Do outro lado, o vertical pode protocolar as coisas sem ser o melhor interesse do paciente. Então, tratar o câncer com uma quimioterapia que não é a primeira linha ou a primeira escolha, não está alinhado com os últimos guidelines, endereçando o custo. Então, acontece isso, não chega a ser um viés cognitivo, chega já... porque, voltando para o início da conversa, né, tudo é uma tomada de decisão. E tem 3 coisas que influenciam a tomada de decisão: conhecimento, conflitos de interesse e viés cognitivo. Aqui a gente está falando de conflito de interesse. E conflito de interesse tem uma leitura ruim, né? Esse é um exemplo. Mas tem conflito de interesse, só para ilustrar aqui a conversa, passagem de plantão. Gera um conflito de interesse e gera viés cognitivo. Eu, quando fazia pronto-socorro, eu não gostava de passar o meu plantão cheio, deixar para o colega se virar. O meu conflito de interesse ali era passar rápido e liberar os doentes, e me gerava viés cognitivos. Eu talvez errasse, tá? Mas voltando para a operadora, nesses casos de pressão que a gente vive hoje, ainda mais nesses cases verticalizados, eu acho que tem um conflito de interesse que tenta engessar um pouco a prática, não levando a melhor prática para o doente no fim do dia. E o extremo oposto, tratar tudo, todos os exames que também impliquem eventos adversos, né? O overuse leva não só a overdiagnose, mas também leva a evento. Então, encontrar um meio termo justo e bom da assistência. Diego? Tem uma pergunta. Maurício, o teu hospital e muito provavelmente grandes hospitais de São Paulo, eventualmente eles recebem pessoas que têm alguma influência política ou midiática, né? E eu já vi trabalhos tanto mostrando que existe a síndrome VIP, né? Então, um overdiagnosis, um overtreatment, e isso acaba gerando mais gastos, mais custos, mais eventos adversos pelo medo de errar, o profissional ser julgado, ser difamado. Mas eu também já vi trabalhos que foram feitos em hospitais, tipo aqueles de VA, sabe, dos veteranos norte-americanos, que as altas patentes tinham melhores desfechos. Os coronéis, generais, eles eram melhor cuidados, porque também por esse lado, medo dele ser julgado, tudo. Então eu já vi a pessoa, vou chamar de VIP, de uma forma genérica, seja midiática, política, famosa, rica, sofrer consequências e benefícios dos dois lados. Como que você vê a presença de uma pessoa muito influente circulando no hospital em relação à atitude dos médicos, dos colegas, pedido de exames, tratamento, etc. Excelente pergunta, Diego. Eu já li bastante também da síndrome VIP, dos dois cenários, uns com desfecho melhor, outros com desfecho pior. O que eu penso sobre isso? O VIP, por vezes, ele vai quebrar o protocolo. Então, e o protocolo bem desenhadinho, ele é pertinente, é fazer o que tem que ser feito, nem a mais nem a menos. E via de regra, ele quebra para fazer a mais. Nunca menos nesse cenário VIP, né? E às vezes leva, assim, a ter um bom desfecho, você está fazendo algo a mais, mas às vezes traz outras consequências, que está relacionada a overdiagnoses, por vezes coisas desnecessárias. Então, o que eu costumo dizer, deitar num leito de hospital é muito arriscado. É mais seguro você pular, isso é estatística, tá? Pular de bug jump, mergulhar com tubarões brancos em qualquer oceano que você quiser, pular de paraquedas, é mais seguro do que você estar deitado no leito de hospital na perspectiva de sofrer um dano. Então, para você estar deitado naquele leito, tem que ter um motivo muito bom, um benefício que supere muito esse risco. E aí, por vezes, o VIP, ele está lá a mais, ele está lá sem precisar. E sim, pode acontecer de ter desfechos, né, bons, mas ele começa a ter riscos desnecessários. E tem às vezes um assunto puxa o outro, né? Eu gosto de falar sobre risco, porque a gente assume risco o tempo todo ali na gestão, né? Que paciente nós vamos pôr para dentro se está tudo lotado?
A gente está assumindo um risco ali. Vocês devem assumir risco. Chega um material que não é adequado. Dá para operar? Tem risco. Decisão assumindo risco. Por vezes eu gosto do Nassim Taleb, que é um autor que escreveu do Cisne Negro e vários outros. Também temos. Eu adoro, eu passo Porque a estratégia financeira dele, do antifrágil. e a gente tem que tentar ser antifrágil também. Essa é a lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. E aqui a gente tem que ser. Não dá para ser talibiano o tempo todo, senão você não faz nada, tá? Mas o que é o risco? O Sim, risco é a probabilidade que você tem de ter um desfecho. Quando eu contrato seguro do meu carro, eles entendem a probabilidade eu, enquanto homem, que não tenho um filho adolescente, meu filho é menor de idade ainda, eu tenho 50 anos, qual que é a probabilidade que eu tenho de ter um sinistro? E eles precificam em cima disso. Então eles olham muito a probabilidade. O Taleb propõe outra coisa. Às vezes a probabilidade é irrelevante, para cima ou para baixo. O que importa é o desfecho. E eu vou dar 2 exemplos que eu usei já várias vezes esse mês por diferentes motivos, onde, por exemplo, a probabilidade é alta e o desfecho não importa. Eu era adolescente, eu era apaixonado por uma menina da minha sala. Quando eu era adolescente, mas eu e a sala toda, a menina era linda, linda. Qual que era a chance, probabilidade, de eu levar um não dela? Alta. Tá todo mundo atrás dela. Qual que é o desfecho disso? Qual que é o impacto disso? Eu vou ficar triste 2 dias? Vai mudar a minha vida? Vale o risco? Vale o risco. Vale o risco, não vai mudar em nada. Eu queria saber disso na época. Agora é o contrário. Roleta russa. Então, convencionalmente, um revólver são 6 furos. Você põe uma bala. Então, a chance, né, evento sobre 90 é 1 para 5. E o desfecho é a morte. Não vale o risco. Mas se eu te falar que eu tenho um revólver especial, diferente, ele tem um tambor de 100 furos, o desfecho continua a morte. Eu ainda acho que não vale. E se eu falar que tem 200 furos, pode ser que eu chegue num número que te deixe confortável, mas o desfecho é a morte. Então, às vezes a gente tem que ser meio talibiano quando a gente olha e fala, qual que é o desfecho que vai ser se eu assumir esse risco? Se o desfecho for a morte, não convém. O nosso cenário, a gente lida muito com isso, né? Casos, life-threatening situations, né? Essas situações ameaçadoras à vida. Então, é difícil, quando a gente começa a ter essa forma de pensar, que eu posso errar, que eu estou assumindo risco. Você não pode ficar travado, você tem que tomar decisão. Então, a gente começa a colocar todos esses elementos para ou assumir o melhor risco, ou tomar a melhor decisão, e às vezes a melhor decisão é não fazer nada. perfeito. Diego, mais algumas perguntas finais? Perguntas finais, calma. Quantos livros o Diego tem? Só para Maurício, olha, eu vou te falar. Aqui tem mais de 3.000, cara. Que Tem uma sensacional, outra cara. parte ali, eu coleciono. Ah, Não, bacana. eu gosto bastante. Eu já tive a minha fase de consumidor, de chegar livro diariamente em casa. Agora eu dei uma segurada, né? Porque minha esposa falou, né? Para cada livro que entrar, um vai ter que sair. Eu falei, então tá bom, então vamos parar um Justo. pouquinho. Porque começou a não caber mais mesmo. Mas você comentou essa questão da paralisia, né? Eu fiquei pensando, aquele efeito chamado de paralisia de análise, né? Que geralmente uma pessoa mais jovem. Análise paralysis. Né? Exatamente, uma pessoa mais jovem que não se expôs a situações muito caóticas, né? Diversas vezes e não teve um treinamento, uma simulação, frente a um ambiente complexo, com múltiplas opções, ela não consegue, né, decidir, né? Ela paralisa. E aí eu já ouvi algumas estratégias também para isso, desde coisas mais. Preciso tomar cuidado com a palavra, porque eu não quero gerar uma conotação negativa, mas tipo assim, alternativa, tipo respiração quadrada, até algumas técnicas, tipo aquela 10 minutos para 10 segundos, 10 for 10, em que se você pausar,
se afastar um pouquinho da situação, tipo aqueles time-outs que a gente faz em cirurgia, né, Flug? Se você der uma pausa, você consegue dar uma refrescada na sua memória de trabalho, aí consegue enxergar algumas opções que não estava enxergando, tudo. Eu fico pensando na questão, a gente lida muito com residentes, né, Maurício? Nossos 2 serviços têm residentes. Você daria alguma sugestão para que quem está ouvindo a gente é preceptor, inserir alguma atividade na residência para tentar desenvolver um pouco isso, talvez uma simulação, uma disciplina eletiva. E quem é residente e está aí, nosso podcast ele roda o Brasil todo, né? E tem residente, Maurício, que não tem uma equipe de preceptoria tão acessível, né? O que essa pessoa sozinha pode começar a fazer para desenvolver essas soft skills, já que ela está sozinha, ela não tem um preceptor que vai pegar na mão dela, não tem você no hospital lá que faz palestra, tudo. Mas esse indivíduo sozinho, o que eu começo a fazendo? Vale a pena ler um livro desse? É melhor ver palestra? Alguma técnica? O que você sugere? Capacitação é fundamental. Então, ler, estudar, isso é lifelong learning, é o resto da vida. Mas você já matou aí a sua pergunta, né? O IHI, o Institute of Healthcare Improvement, quando a gente olha para esses cenários onde foi uma decisão ruim, a, a, a ação de alto impacto que eles prezam muitas vezes é governança. É ter alguém capacitado, disponível e presente para assumir a situação. E residência é sobre isso, né, Diego? Tem que estar junto, tem que ser um preceptor de fato, que às vezes virou um mercado muito concorrido, capacitação médica. Não só pelo boom de faculdade já ganhou, mas aí tem essa leva de médicos com falta de vaga de residências e eles precisam se capacitar. Então virou um mercado super concorrido. E muita gente entra nessa como preceptor e ele não é um preceptor. Porque o preceptor ele tem que ter a bagagem, ele tem que resolver esse problema, ele tem que de fato, no exercício da governança, a pessoa que vai tomar a decisão, a melhor decisão. E por vezes a gente vê colegas que entram ou pelo status de ser um professor, algo nesse sentido, às vezes pelo dinheiro, nem sei se paga tão bem, hein? Confesso para vocês que eu não sei. Eu sei que conforme vai surgindo, é tudo uma questão de oferta e demanda, talvez vai depreciando o valor disso daí, mas eu diria que além de se você se autocapacitar de maneira obstinada, um exercício de governança é fundamental. E tem um outro autor que eu gosto muito, você deve ter aí, o Ray Dalio, que ele escreveu Princípios, né? O Ray Dalio, ele é do mercado financeiro, né? Se você precisar ver o Principles do Ray Dalio, que tem um vídeo curto de 2 minutos, eu vou mandar para vocês podem deixar disponível para o pessoal também, tá? Que ele que pergunta, que conselho daria para uma pessoa nos seus 40, 50 anos, né? Acho que para um homem aos 40 anos, ele deu 2 conselhos, né? Cerque-se de pessoas boas. Cerque-se de pessoas que suba a tua régua. E o segundo que eu achei muito interessante ouvir de um cara de mercado, medite. É um vídeo de 2 minutos. Então eu achei muito bacana isso daí, mas volta para aquilo que a gente conversou, né? Cerque-se de pessoas boas. Então, a residência médica tem que ter uma governança muito clara, bem estabelecida, preceptoria forte, e aí sim se serve um profissional bem capacitado. Excelente. Excelente. Se você puder mandar o link para a gente do vídeo, a gente deixa na descrição do episódio para o pessoal sim. acessar. Legal. Vou te mandar, Adriano. O Ray Dalio é bem do mercado financeiro, ele tem umas estratégias de mercado, de ação inteligente, de qualidade, o cara é fera. Já está no meu carrinho da Amazon. Chegará em breve. Obrigado pela dica, Maurício. Livro controverso. Sabe tá? que você A comentou sobre... do mercado mais critica do que fala bem. Eu acho um livro bem interessante. A Faria Lima o pessoal do mercado, os Faralamas criticam muito ele porque ele virou muito pró-China, então tem umas vertentes políticas, ele radicalizou bem para esse polo. Né? O lance da respiração eu gosto muito. Inclusive no Rápido Devagar, logo no começo do livro, ele fala sobre
a transição entre o ponto 1 e o 2, que seria o flow, em que você entra num estado que não é nenhum nem outro. E basicamente, a minha avó era professora de yoga, né? Ela vivia a filosofia de yoga, de dieta, tudo, aquele yoga, né, ultra radical. E basicamente são exercícios de respiração, assim, eles vão, como um mantra, vão indo, e por vezes em momentos críticos da cirurgia, quem já falou isso foi o Herbella, que você tem que dar uma parada e respirar. Em várias situações, em várias ocasiões, diversas maneiras, eu vi sempre o mesmo denominador de controle da respiração. Pessoal que faz luta de alta performance, né, do MMA, jiu-jitsu, eles trabalham muito a respiração, eles hiperventilam antes, concentram. Cara, eu acho que, como você falou, o primeiro aprendizado é ir atrás disso. São coisas simples que você pode fazer como um bailout, né? Um damage control na situação. Você vai trabalhar com respiração. Mas se o Maurício me permitir, né, o que ele comentou há pouco, né, que nem governança, disciplina, estratégias, protocolos, tudo, a própria questão do checklist, Maurício, a aviação, isso tá tão já organizado, né, tão Uhum. disponível, tão protocolado, e eu fico, e funciona, né? Claro, né? Mutatis mutandis, é um outro ambiente, é um outro contexto, tudo, mas e a gente claudica para incorporar. Eu vejo alguns profissionais semelhantes a você que pegam muito da aviação e tentam incorporar na área médica, né? Na cirúrgica, então nem se fale, mas eles estão tão avançados com os cursos, com os protocolos. Eu fico imaginando, né? Quando uma aeronave tem um problema, é, todo o software de todas as aeronaves são simultaneamente atualizados, né? Então a próxima versão já não tem mais aquele erro. Todos os pilotos passam por uma reciclagem e aquilo consta nos manuais. Mas quando um médico comete um erro, quando um aparelho falha, aquilo fica ali, né? É difícil a gente conseguir que um erro individual no teu hospital, no meu hospital, ganhe a repercussão que um erro em aeronavegação ganha, a atualização que ganha. Talvez alguém comente num congresso, publique num artigo. A gente tem dificuldade em escalonar, né, a nova versão corrigida, né? Talvez porque a gente não debata os erros muito, né? As reuniões de maior mortalidade, MMM, são tão difíceis de serem incorporadas, a questão da vaidade. Não sei como você vê para esse conflito aí, dessa dificuldade nossa em ter um pouco mais de disseminação de correção de Excelente. erros. É cultura. Em 2014, eu fui num treinamento na Gol, que eles fazem um CRM deles lá, que é um treinamento que já tem algumas décadas, como se portar em diferentes situações, e é muito bacana. Eles têm lá um pedaço de uma aeronave, enche de fumaça, eles treinam quando o passageiro fica embriagado, e tudo é protocolado. E foi engraçado que eles contaram que quando isso começou, 30 anos atrás, não era bem aceito. Então, é uma mudança cultural. Qual que é a grande diferença que tem aqui? Quando o piloto ele erra, geralmente o impacto não é numa pessoa só, são em várias, inclusive nele mesmo. Enquanto que na medicina, o impacto é só no paciente, em mais ninguém. Então, isso já muda um pouco a forma de pensar, o modelo mental aí, até uma questão de autossobrevivência, você aceitar melhor isso. Eu levei para algumas reuniões de corpo clínico lá no 9, eu usei de gancho a aviação, levei o acidente de Tenerife, que aconteceu em 77, se não me falha a memória, foi o maior acidente em número de vítimas, isso, foi foram dois aviões que colidiram nas Ilhas Canárias, e lá tem uma sucessão de erros, e muito dele foi uma decisão ruim do piloto, que era uma referência na época, responsável por todos os treinamentos, todos os pilotos passavam da KLM da época, passavam com ele, então ele era o cara, e ele tomou uma decisão, a revelia do copiloto, que não ficou confortável, pelo que ou se a gente se ouve na caixa preta, de decolar com o outro avião taxiando, com baixa visibilidade, um cenário caótico de comunicação, e deu no que deu. Então, as pessoas começaram, e aquilo teve um monte de lição aprendida, não só de protocolo, decisões compartilhadas na cabine, aconteceu daquilo ali, e a gente não está preparado. Tem uma história de um livro
que é do Reason, James Reason, que fala muito sobre autoconfiabilidade e tomadas de decisão e erros e segurança, que o cirurgião cardíaco pede o porta-agulha, a instrumentadora fala, tá faltando uma gaze. Eu já contei, está faltando uma gaze. Ela não passa o porta-agulha para ele, até ele revisar a cavidade. Vocês conseguem imaginar isso? Aí, falta um pouco para nós, né? Então tem uma questão de cultura, uma transformação cultural. A gente pode aprender muito com a aviação. Tem um paper que eu levei na reunião de corpo clínico que mostra o quanto profissionais de saúde, incluindo também enfermeiros, acham que erro versus profissionais da aviação. A aviação 100% acha que erra, enquanto a gente está nos 40%. Você se sente à vontade para falar sobre o seu erro? 100 versus 30, 40 também. E tem um movimento, quem me contou essa foi um amigo meu neurologista que me incentivou a fazer mágica para viés, o Calderaro, chamado Fuck Up Nights. Começou com 3 caras que quebraram 3 negócios. Eles resolveram sair para beber e conversar e falaram, putz, meu, se a gente tivesse conversado antes, o que deu para aprender com o erro do outro? E eles montaram um movimento que hoje está em vários países, chama Fuck Up Nights. Quando você entra no site deles, eu não me recordo ter encontrado ninguém da saúde assistencial, de prestador, tá? Talvez da indústria tenha. Mas não chamava atenção, a saúde está fora disso. E eu provoquei o time lá no 9. Pô, vamos ter nossos Fuck Up Nights. Vamos começar a falar de erro aí. Porque aprende. Tem muito aprendizado. Não, na medicina, na vida, falar de erro, gente. É melhor aprender com o erro do coleguinha. Você não sente visceralmente, né? Quando não é você errando. O impacto é outro, mas dá para tirar uma lição. Sim. Espetacular, sensacional. Muito bom, né, Diegão? Falei Muito. que ia ser bom. Eu gostei porque Maurício, a gente nós gravamos 2 episódios de viés cognitivos, né, anteriores. Selecionamos os mais comuns, né, fizemos uma primeira versão, a segunda versão, mas a gente queria ter feito um aplicado, né, com alguém da gestão incorporando o viés cognitivo, porque o nosso episódio foi muito assim, cita o viés, dá alguns exemplos, cita o viés, dá alguns exemplos, bem capitular, né? Agora foi legal, porque você trouxe a vivência, os casos. Eu acho que vai dar uma fechada boa nesse assunto nosso aqui. Foi muito legal, foi muito Bacana. feito. Obrigado por você ter aceitado vir e ter topado aí compartilhar um pouquinho sua experiência com a gente. Não, super prazer, pessoal. Quando precisar, só chamar. Obrigado, Tomás. Foi excelente. Quer ficar à vontade para passar algum contato, algum e-mail, algum livro que você recomenda? Instagram, LinkedIn, qualquer coisa. LinkedIn. Eu vou deixar meu e-mail pessoal aqui, que é mrjordão@gmail.com. Precisar de qualquer coisa para trocar ideia, é só me acionar por ali. Acho que o Rápido e Devagar é a grande recomendação da noite. Eu insisto que todo mundo lê esse livro, porque tomar decisão é todo dia. É um livro, ele é grande, né? Não é uma leitura fluida, mas acho que vale muito, muito a pena. Sim, tem audiobook também muito bom do Rápido e Devagar. Boa dica. O link estará na bio para quem quiser adquirir o livro rapidinho na Amazon. Link na bio. Boa. Bom, pessoal, boa noite. Tchau, obrigado.